Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, público que nos acompanha pela Rede Alesp, mais uma vez eu venho aqui a essa tribuna e agora, inicialmente, para parabenizar a todos os prefeitos que foram eleitos no último domingo. Tivemos 57 municípios em todo o Brasil que teve o segundo turno, eleição para o segundo turno. E nós temos aprendido a torcer, a orar e abençoar as nossas autoridades, aqueles que estão em eminência. Então, nós não somos aqueles que torcem o contrário. Pelo contrário, nós queremos ajudar todos aqueles que ganharam, principalmente na minha cidade, na cidade de Sorocaba, onde o lado que nós empenhamos, trabalhamos para que pudesse ser eleito não foi. A democracia é isso, a vontade soberana do povo, por 53%, ganhou o Rodrigo Manga, e o meu desejo a ele que Deus o abençoe, que ele tenha muito sucesso no seu governo, no seu mandato, e aquilo que nós pudermos fazer para ajudar a cidade de Sorocaba, nós vamos fazer para continuar ajudando o nosso município. É assim que funciona a democracia. Nós não torcemos para que o piloto do avião vá mal. Pelo contrário, eu torço para que vá muito bem, porque todos nós estamos ali inseridos, e em Sorocaba são mais de 700 mil habitantes, e assim eu faço para todos os municípios, e aqui também no município de São Paulo, para o prefeito reeleito, Bruno Covas, a quem eu desejo que tenha todo o sucesso do mundo e que possa fazer um bom governo na maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala, primeiro, quase que como uma aula, e depois, sim, fazendo uma cobrança. Queria fazer uma reflexão sobre requerer e requisitar. Sabe, requerer, segundo o dicionário, requerer é ato ou efeito de pedir, por meio de petição por escrito, segundo as formalidades legais. Agora, requisitar não é apenas um pedido, mas sim uma exigência legal, fazer requisição de material de força. Tanto que requisitar, na área militar, equivale a uma ordem escrita. Requisitar, na área jurídica, da qual eu tenho formação e sou advogado, tem o mesmo sentido de ordem, mas com outras palavras. Requisitar é a ação, o procedimento que pede determinada providência, realizado por quem possui a autoridade para o tal. Ou seja, a requisição tem sentido de exigência legal, enquanto o requerimento é mais uma petição que pode ou não ser atendida. Não é à toa que a nossa Constituição paulista traz, de forma taxativa, em seu artigo 20, que, artigo 20, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa. Inciso 16, requisitar informações dos secretários de Estado, dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública, indireta e fundacional, do Procurador-Geral de Justiça, dos reitores das universidades públicas estaduais e dos diretores de agências reguladoras sobre assunto relacionado... Perdão, senhor presidente. Sobre assunto relacionado com a nossa Constituição, ou que bem fundamentado, sabe, importando, ou a sua pasta, importando crime de responsabilidade não só a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como fornecimento de informação falsas. E por que eu faço aqui esta reflexão sobre a diferença de requerer e requisitar? Agora vem a questão central dessa minha fala. Tem sido frequente, de forma aviltante até, para esse parlamento, a indiferença olímpica com que secretários de Estado simplesmente desconsideram requerimentos de informação feitos por nós, deputados e deputadas. Como, por exemplo, eu quero citar aqui o ofício SGP 641 de 2020, de 20 de agosto de 2020, pelo qual
o senhor presidente da Assembleia lembra ao senhor secretário da Educação que as respostas requisitadas através de 31 requerimentos de informação feitos pelos senhores deputados e deputadas ainda não haviam sido enviadas. No meu caso, me surpreendeu a forma como o secretário de Educação respondeu sobre aquela retirada da expressão AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, do material didático das escolas públicas. Eu requeri e a Assembleia requisitou as seguintes informações. A Assembleia Legislativa de São Paulo. Quais são os autores e livros atribuídos aos alunos da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo? Requeremos cópia de todos os livros e materiais didáticos oferecidos pelo Estado às crianças de 0 a 14 anos, alunos do ensino fundamental da rede pública. Pois bem, qual foi a resposta do excelentíssimo senhor secretário? Cumpre-nos informar que todos os materiais estão disponíveis no site e que os autores dos mesmos são professores da rede estadual e estão relacionados ao final de cada caderno. Isso mesmo, uma resposta extremamente lacônica, sabe? Eu fico pensando a que ponto que nós chegamos. Nós requisitamos cópia. Vou repetir. Foi requisitado cópia. Não o sítio da internet, o sítio eletrônico, onde está registrado todos os livros e materiais didáticos que são oferecidos aos nossos alunos da rede pública estadual. É uma questão que atinge, eu penso que a todos os parlamentares aqui dessa instituição sagrada, sabe, independentemente do parlamentar ser de situação, de oposição, base de sustentação, um parlamentar. É alguém que foi eleito, que tem voto. Sabe, é preciso ter claro que esses requerimentos que encaminhamos têm um caráter institucional, de mandamento, de ordem. É o comando do artigo 20, inciso 16 da Constituição Estadual, que eu falei há pouco. Sabe, é a Assembleia Legislativa que requisita, não é um deputado Carlos César, mas é a Assembleia, foi aprovada a Assembleia, através de nós, representantes do povo, que fomos eleitos por este mesmo povo, portanto, nós temos autoridade para isso. Foi Montesquieu, referência do iluminismo francês, que idealizou a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, o chamado Estado Democrático de Direito. Foi aí que deu origem ao Estado Cidadão, o modelo dos 3 poderes. Foi assim que Montesquieu se contrapôs à lógica do poder absolutista moderno que prevaleceu na Europa entre os séculos 16 e 18. Época em que o monarca era absoluto, do poder ilimitado. Essa lógica ela é representada pela célebre frase do rei Luís XIV, que ele dizia: o Estado sou eu. Sabe, daí tivemos a evolução para o modelo do Estado cidadão, que ficou também conhecido como o modelo dos 3 poderes, que nos trouxe esse valor supremo, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. É o que prevê a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna de 88. A Carta Cidadã, logo no seu artigo 1º, no parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Quando nós falamos que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes, mas também harmônicos entre si, significa que nenhum deles pode se sobrepor ao outro. O poder executivo não é maior do que o legislativo. E o poder judiciário não é maior do que o executivo ou do que o legislativo. Os 3 poderes estão estabelecidos no mesmo nível de equivalência. É preciso que se tenha isso em conta. Mas há regras de funcionamento entre eles, como mencionei acima, que devem ser respeitadas. Regras de funcionamento que estão previstas na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal. Que isso fique bem claro para os senhores secretários.
que respeitem essas regras estabelecidas. A Assembleia requisita, respeitado o nosso ordenamento legal, eu espero que os senhores secretários atendam às determinações dos representantes do povo. Ao final, senhor presidente, eu solicito a transcrição dessa minha manifestação no Diário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Senhor presidente, eu quero agora tratar de um outro assunto, me resta alguns segundos, mas dizer também desse momento em que toda a sociedade está vivendo, e aqui no estado de São Paulo, nós tivemos a regressão para a fase amarela. Eu eu entendo que se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós teremos sempre os mesmos resultados. Não é possível que, faltando cerca de 2 a 3 meses para se fazer um ano que essa pandemia se estabeleceu aqui no nosso país, que ela chegou aqui, nós ainda não aprendamos a lidar com ela. É fato que o momento de maior pico de contágio, e aqui não há negacionismo, é fato que a doença existe. Nós tivemos na nossa casa, eu perdi gente querida, gente que eu amava muito, e infelizmente perdi porque o tratamento foi demorado, porque no começo se falava muito, olha, fique em casa, e você só vai para o médico quando você estiver faltando ar. Meu Deus do céu, quando a pessoa está com falta de ar, ela já está morrendo, ela vai ter que ser entubada, vai ter que receber oxigênio, e aí muitos morreram. Então, senhor presidente, só para fazer essa fala, é preciso que mude as estratégias. Não é possível, nós não vamos falar de uma ação efetiva, onde se ofereça mais testes, e se fala, olha, população, se você é o menor sintoma, vai lá e faça um teste, sabe? Como que a população baixa pode fazer um teste na farmácia, custando R$ 123? Eu quero parabenizar alguns prefeitos que estão fazendo convênios e estão testando em massa, como, por exemplo, o prefeito de Carapicuíba, que tem feito testagem em massa. Eu quero parabenizar o prefeito da cidade de Porto Feliz, que faz uma gestão proativa, que faz a profilaxia antes dos seus pacientes, e o resultado está aí, óbvio. Esse prefeito de Porto Feliz foi reeleito com 92% dos votos. Será que a população não aprova isso? Sabe, nenhum morto naquela cidade. Então, eu quero aqui dizer que nós precisamos avançar. Sabe, eu quero lamentar que nós, aparentemente, falamos uma coisa e dá essa sensação agora, o comércio fica todo preocupado, sabe, porque as pessoas estão falando assim, olha, vai reduzir o horário, e aí quando você reduz o horário, no comércio, você coloca mais gente naquele horário. Então, me parece que não é uma decisão acertada. Sabe, o momento que nós tivemos mais mortes, mais internações, as pessoas estavam em casa. Então, é preciso, e só para encerrar a minha fala, senhor presidente, sabe, há um versículo na palavra de Deus que fala que a humildade precede a honra. Nós, gestores, todos, precisamos ter humildade para reconhecer os cases de sucesso, onde deu certo. E algumas coisas deram certo. Porto Feliz deu certo e está sendo exemplo para muitas cidades. Porto Feliz fica ao lado de Sorocaba. Sabe, eu parabenizo o prefeito da cidade de Porto Feliz e todos os gestores que estão inovando. Que alguém já disse, é melhor errar fazendo do que não fazer. E se eu fizer as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Eu espero que nós possamos ter humildade para termos ações diferenciadas, oferecer soluções práticas, seja de profilaxia, seja de orientação para as pessoas ao menor sinal de gripe, procure já, estabeleça uma forma eficiente de oferecer medicamentos, sabe? É impressionante, né, o que se falam. Agora, nós esperamos que essa vacina chegue rápido, que ela oriente, que as pessoas possam se vacinar, mas é preciso vencer esse medo que se estabelece nas pessoas. O medo não faz bem, e eu falo sempre da esperança. Eu gostaria que todos nós falássemos de esperança para toda a nossa população de São Paulo. É isso, senhor presidente. Obrigado.